a minha área de pesquisa vai ser nisso, sabe. Então é uma área que eu tenho estudado um pouco. Então vamos lá, e falar de ressonância magnética em paciente com dispositivo cardíaco, a segurança, as limitações e o impacto clínico. Então, pessoal, qual que é o cenário atual, né? Nós temos o quê? Que os pacientes ao longo da vida têm 75% de chance, depois de ter implantado um device, de precisar de uma ressonância. E 10% dessas indicações de ressonância muitas vezes vão acontecer no primeiro ano pós-implante. E a indicação vem de todos os setores, mas os mais indicados exames são aparelho abdominal, neurológica, tanto crânio quanto coluna. Esses são os mais indicados. E hoje em dia a gente tem crescido muito a indicação da ressonância cardíaca e principalmente nos pacientes que têm devices mais complexos, como o CDI, né? Então a gente tem a chance do nosso paciente que tem dispositivo entrar em contato e ter uma indicação de ressonância ao longo da vida é muito grande. E o que que acontece na nossa realidade atual? A gente ainda tem, né, esses dados são americanos, que 90% dos devices que estão em circulação ainda são não condicionados. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês essa questão, o que que é não condicionado, o que que é condicionado. E então o envelhecimento da população aumenta a indicação das duas coisas, tanto da ressonância como do device, né, desde seja marca-passo ressincronizador ou CDI. E quando a gente está falando de ressonância, quais que são as grandes interferências que podem acontecer num device relacionado à ressonância? Na ressonância, nós vamos ter, né, nas áreas de acesso a um ambiente de ressonância magnética, nós vamos ter a divisão das 4 zonas. A zona 1, que é a recepção, com acesso livre e restrito. A zona 2, que é a zona de preparação do paciente. E a zona 3, que já é onde está a sala de comando e a sala geral, onde está o exame, que é a zona 4. O que que acontece? Nessa zona 3 e zona 4, a zona 4 mais especificamente, só que como isso não é restrito, a zona 3 também é considerada. A gente tem uma exposição contínua a algumas fontes de energia. Um é o campo magnético estático, que fica ali o tempo inteiro e é de alta potência, porque a máquina é grande, a radiofrequência e o gradiente estático. E aqui eu fiquei feliz hoje que eu estava falando com a ritmologista, né? E a gente usa o nosso ímã, inclusive, para testar o comportamento dos nossos devices. A gente tem um ímã que é pequeno e coloca lá e a gente consegue mudar o comportamento do marca-passo, ou do CDI, ou do ressincronizador. Então, a influência desse campo magnético grande sempre foi vista com muito temor, e até não muito distante, 2013, mais ou menos 2014, esses exames eram completamente proibidos para quem tivesse device. E aí as coisas foram mudando a partir daí. Então, lembrar, né, que ele está exposto a várias fontes de interferência magnética e de radiofrequência quando ele está nesses dois ambientes. Então, normalmente a gente já vê essas plaquinhas, né? O paciente que tem device está lá, não chegue perto, não é para você vir aqui. E aí, a nossa mente, é a mente principalmente de muitos profissionais da saúde, é isso aí, que o paciente que tem device vai ficar grudado na máquina da ressonância, que ele vai pegar fogo na máquina ou nele mesmo, e que o caos já está instalado, mas não é bem assim, né? Então tá. Então por que que os dispositivos cardíacos eletrônicos têm um potencial de interação e de sofrimento naquela exposição a tantos campos de energia? Primeiro, porque ele é cheio de material ferromagnético e a gente tem na ressonância um ímã grande. Principalmente, o que que tem mais material ferromagnético? O gerador tem muito mais que o eletrodo, e lembrar que o gerador do CDI tem mais ainda que o gerador do marca-passo e do ressincronizador isolado. Então, quanto mais a ordem é marca-passo menos ressincronizador intermediário CDI mais. Quanto aos eletrodos, o eletrodo de choque também tem mais material ferromagnético que o eletrodo de marca-passo de estimulação comum. A outra questão importante é a avaliação de sensibilidade,
Porque toda vez que o nosso device está trabalhando, ele na sensibilidade, ele mede atividade elétrica. E lá na ressonância nós vamos ter emissão de radiofrequência. Então, uma fonte de confundimento, seja para o marca-passo, para ele achar que aquilo é um batimento espontâneo, seja para o CDI, para ele achar que é uma taquiarritmia. Então, a gente precisa estar muito atento com o que a gente vai fazer com isso, porque esse é um problema real. O aquecimento, né, que muito tempo foi muito questionado, porque in vitro, se você pôr o material dos devices em contato com tudo a energia da ressonância, ele vai aquecer. Em vivo, ele não é capaz de aquecer a ponto de queimar a pele, de gerar desconforto. Mas esse aquecimento lá na ponta do eletrodo, lá no coração, pode causar duas coisas diferentes. Ele poderia causar tanto uma mudança aguda nos limiares de estimulação, na impedância, na sensibilidade, ou inclusive induzir alguma arritmia, porque ele vai ser um gatilho ali para alguma extracístole, o paciente que às vezes tem marca CDI, já tem um miocárdio mais excitável, podia induzir alguma coisa. E danos ao sistema que podem acontecer nessas exposições. Então, quais que são os principais problemas clínicos, né? Quando a gente está falando de uma exposição irresponsável do paciente a toda aquela energia. A pessoa pode morrer, porque um paciente que é dependente de estimulação, entrar numa câmara que emitiu radiofrequência, é a mesma coisa do bisturi elétrico, vai inibir o marca-passo, vai morrer. Né? Se a pessoa não estiver atenta ao que está fazendo, a monitorização, enfim. Então, o óbito pode acontecer. Os choques inapropriados, da mesma forma como eu expliquei, né? As atividades de sensibilidade sentem voltagem elétrica, ele também pode sentir arritmias erradas, achar que está sentindo arritmia e dar um choque inapropriado. Pode ter ocorrência de indução de taquiarritmia e pode ter algum sintoma, como palpitação, tração de loja ou aquecimento, mas isso é muito, muito raro, quando a gente toma a cautela necessária para submeter, né? Então tá, e o que pode acontecer objetivamente com o meu dispositivo? O que pode acontecer com o funcionamento dele dali para frente ao momento que ele foi exposto à ressonância? Primeiro, pode ter um reset eletrônico, que não é comum, mas pode acontecer. O que ele faz? Ele volta à configuração de fábrica dele. Cada marca vai ter a sua tabelinha lá. VVI 70 com energia de 3 por 0,5, com sensibilidade de tanto. E aí ele volta a operar como se ele tivesse saído da caixa naquela hora, quando ele foi exposto. Outra forma é uma falha do gerador, do eletrodo. Ele pode estar programado com uma energia ali, que a gente deixa mais usual, vai, 2,4 com 0,4, e na hora lá aqueceu demais o eletrodo, o limiar aumentou agudamente, foi para 3, e aí você não conseguiu comandar o paciente, né? Ou inclusive pode ser uma falha mais grave, que pode ser uma falha de saída do estímulo mesmo, não gerar nada. A falência do gerador, que é a partir daquele momento o gerador torna-se não interrogável. E aí é uma indicação de troca se isso acontecer, ou as alterações dos limiares, tanto de estimulação, da impedância, da sensibilidade, que são coisas que podem acontecer depois da exposição a toda aquela energia, e alguma queda da bateria. Então, até agora, né, gente, eu mostrei só a parte ruim. Eu mostrei a parte quase que vocês estão vendo o homem grudado lá na máquina da ressonância. Mas não é bem assim. A gente tem que saber os riscos que a gente corre, mas hoje a gente consegue operacionalizar isso daí. Então, o que eu quero dividir em conceitos que as diretrizes abordam? Primeiro, existe um device seguro que o cara está andando na rua, teve um AVC, fez um déficit focal, foi lá para o hospital, alguém resolveu que tinha uma ressonância disponível e ia passar ele na ressonância agora, mas ele tem marca-passo. Ele pode ir? A resposta é não. Não temos um device seguro que na programação habitual possa ser passado na máquina de ressonância. Mas, de 2013 para cá, a gente teve um desenvolvimento tecnológico de cada empresa a favor de construir um device que pudesse ser exposto àquilo lá, simulado a situação da ressonância. E esse device foi chamado de condicional. Isso significa o quê?
que você, acionando algumas programações específicas, você vai poder realizar seu exame com segurança. Então, eu trouxe aqui algumas telas para vocês, né? Esse aqui é do Biotronic, que a gente tem uma aba lá que chama ressonância, e aqui, toda vez que você ativar esse paciente para ressonância, aqui, você vai clicar aqui embaixo, ele pede primeiro para você checar algumas condições, para ver se os seus eletrodos realmente são bons, se ele está com a impedância boa, se ele tem um limiar bom, se o seu implante já foi há mais que 6 semanas. E aí ele fala para você que você pode programar. E aí, lembrar, né, que eu vou explicar um pouquinho da programação mais para frente para ficar mais seguro, né? Que a gente vai apertar algumas coisas aqui do lado de cá. Onde está off ali, a hora que eu for pôr on, eu vou mudar algumas coisas. Eu vou escolher a frequência que eu vou deixar meu paciente, eu vou deixar o modo que ele está operando, por exemplo, quando exposto na ressonância, e isso vai depender da dependência ou não do paciente de estimulação. Eu vou desligar as terapias de choque do CDI, então o CDI vai precisar de alguém lá do lado, vigiando, porque a partir daquele momento o paciente está sem CDI, né? Ele não, se ele fizer uma arritmia grave ali, ele não vai receber terapia do CDI. Aqui uma outra tela, né, do MRI Sure Scan aqui, que é da Medtronic, que também tem o seu device compatível. E aí é a mesma coisa. Ele tem um checklist para você checar antes de você concordar que aquele indivíduo possa passar. Então, o indivíduo que tem um device condicional significa o quê? A empresa foi lá e testou o gerador junto com o eletrodo, pôs lá, expôs a 1,5 Tesla a maioria, alguns poucos a 3 Tesla, e viu o que era, se tudo tivesse íntegro, se tudo tivesse bonitinho, viu que não, nada acontecia, que podia fazer. E aí ela tem já a habilidade de você deixar programado. E aí nós temos uma grande maioria que é isso aqui, que são os não condicionais, que é o quê? Esse primeiro não condicional é o mais comum de todos, que são geradores e eletrodos de fabricante diferente. Aqui no Brasil, a gente faz as coisas muito com pregão, então o paciente tem gerador de uma marca, eletrodo de uma marca, e a partir daí ele já é não condicional. Mesmo, inclusive, que o eletrodo seja condicional e que o gerador seja de condicional. Mas, teoricamente, eles não foram testados juntos. Né? Aí nós vamos ter combinações diversas de gerador condicional com eletrodo não condicional. E aí nós vamos ter as outras, que é o eletrodo epicárdico, os eletrodos abandonados, os eletrodos fraturados e os devices não cardíacos. Então tá. Então, a partir de 2017, começaram a sair algumas publicações sobre a segurança de ressonância nesses pacientes que tinham devices não condicionais. Então, nós primeiro, um grupo que pesquisa muito é do professor Nazarian, da Mayo Clinic, e esse foi uma publicação de impacto de 2017, que ele testou, ele avaliou 1.500 pacientes, sendo 1.000 portadores de marca-passo e 500 portadores de CDI que foram submetidos à ressonância. O que era a fraqueza desse estudo? Não tinha ressonância de tórax. Tava com medo ainda, né? Foi radiar longe para ver se não acontecia nada. E a maioria dos pacientes não eram dependentes de pace. Isso é muito importante, né? Porque uma coisa é você causar um risco em alguém que vai sobreviver, vai ter um mal-estar, mas você tem um tempo para intervir. Outra coisa é o paciente que é dependente de pace, que se der uma intervenção grave ali, alguma ocorrência grave, você não tem muito tempo para agir, né? A CLS é como o paciente não tivesse máquina, tivesse em alguma emergência. E aí, nesse estudo, ó, com 1.500 pacientes, no grupo do marca-passo, a gente não teve falência de gerador nenhuma, a gente teve discreta detecção de arritmia atrial, mas assim, números irrisórios, né? E no grupo do CDI a gente teve uma falência de gerador. Então a gente viu que
que era uma possibilidade segura, né? E aí, quando ele vai avaliar pormenores, né, que é variações muito pequenas, por exemplo, da voltagem da bateria, variação de 0,04, é um valor muito pequeno. Variação do limiar de estimulação de 0,5, que já é até considerável. Amplitude da onda P e da onda R. E aí a gente vê o quê? Que a gente não tem nada de muito significativo que acontece. A gente não tem nada clinicamente significativo com a exposição à ressonância não torácica com 1,5 Tesla. E aí a gente seguiu. E aí esse grupo aqui de 2018, ou do final de 17 também, que é o grupo da John Hopkins, que é o grupo do Russo, que é o principal pesquisador desse grupo, ele também avaliou 1.500 marcapassos, só que ele avaliou marcapassos e CDIs antigos. Então, foram devices não condicionados, 1.500 também é um número igual do outro, e eles foram avaliar todas as alterações possíveis. E, novamente, a gente não teve nada de clinicamente relevante, não teve nada de evento adverso reportado. Então, a gente vai ganhando força, mas também a outra questão, só 9% dos pacientes eram dependentes de PACE. Tá, que lá estão nos Estados Unidos. A maior causa de indicação de marca-passo nos Estados Unidos é a doença do nosso nasal. Não é BAVT igual nós aqui, né? Que é o sistema que ainda é diferente. Então, eles têm uma dependência de pace menor e acaba que a segurança para fazer os estudos um pouco maior também, né? E aqui, em 2018, já saiu uma meta-análise que abordava todos os estudos que a gente encontrava de paciente com device não condicional e CDI, e ele já avaliou 5.000 pacientes, mais ou menos, a maioria com reunião com ressonância de 1,5 Tesla. Mas o que a gente teve? A gente teve variações irrisórias dos marcadores da estimulação cardíaca, mas que nada também tiveram de impacto clínico para os pacientes. Então a gente vai ficando cada vez mais seguro. A gente viu que o que varia mais é a impedância do eletrodo do ventrículo esquerdo e a impedância de choque do CDI. E esse estudo último que eu queria mostrar para vocês, que é de 2022, que a proposta deles é até bem arrojada. Falou assim: para de falar que tem derivado, que tem eletrodo não condicional. A nossa opinião é que os eletrodos são todos iguais. É muito pouco ferro magnético que tem aí, e o comportamento dele é igual ao do outro, que foi desenvolvido para isso. E aí, ele testou já o paciente do não condicional, ele foi bem aberto, ele pegou quem tinha device diferente, quem tinha eletrodo antigo, tinha eletrodo mais ou menos com média de 8 anos, os mais antigos, tinha ressonância cardíaca e não cardíaca, só que da mesma forma um estudo europeu com uma dependência de pace no grupo não condicional pequeno. Então ele tinha 2 grupos de mais de 500 pacientes, mais um grupo de dependência muito baixa no grupo não condicional. Mas, da mesma forma que os estudos anteriores, a gente teve variações pequenas na amplitude de onda R, nesse aqui, na impedância de estimulação do ventrículo direito, e alguma variação também na estimulação, no limiar de estimulação do VE, mas nada significativo. Esse gráfico aqui do lado mostra a sobreposição entre o condicional, né? E aí ele mostra aqui que a gente tinha 50% de amostra como não condicionado. Os pacientes que tinham eletrodos epicárdicos abandonados ou implante muito recente, a gente eram pouquíssimos pacientes, né? Então a representatividade da amostra não é boa para esses pacientes aqui, mas a gente vai ganhando segurança. E essa por último, né, que foi de 2020, uma outra meta-análise também, avaliando a ocorrência da ressonância nos não condicionais. E aí, né, os pacientes também a maior taxa das ressonâncias, 1,5 Tesla, a gente viu que a maioria das ressonâncias foi de cabeça e pescoço, depois de coluna e depois de abdômen, que é o esperado mesmo da taxa de pedido de ressonância, e o grupo menor de tórax e extremidade e cardíaca, né? E a gente teve o quê? A maior alteração que a gente teve foi nos eletrodos
de choque, a variação da impedância do eletrodo de choque, que é o eletrodo de alta voltagem. E aí a variação dele foi por volta de 22%, foi a que teve a característica mais apresentada. E nada de relevância clínica. Então, o que eu tenho que falar sobre a segurança? A segurança está muito mais relacionada à programação. Por quê? Porque os estudos atuais, que inclusive avaliam devices não condicionais, mostram que a taxa de complicação, se programada adequadamente, é muito pequena. Então, quando você vai fazer uma pergunta de uma ressonância, a primeira pergunta é condicional ou é não condicional? Ah, é condicional. Se é condicional, eu vou migrar para esse braço direito aqui. E aí, o que eu vou pegar da definição, né? Ele tem lá no gerador dele uma programação que é o MRI. Então, a partir do momento que eu ativar aquela programação, depois de ter checado toda a habilidade daquele dispositivo, se o eletrodo está bom, se o limiar é bom, se não tem alteração de impedância, está seguro, você vai ativar aquela programação e ele vai poder fazer o exame com segurança. É recomendado você fazer a avaliação pós-exame. Outra coisa fundamental, esse paciente tem que estar monitorizado, né, gente? É um paciente que tem monitorização cardíaca, monitor de pulso, pelo menos no oxímetro, e, se possível, da pressão também. E os pacientes que têm device não condicionados, né? E lembrar, então lá no condicionado, você vai ter a abazinha ressonância. Então você vai entrar lá e você vai responder os checks para poder selecionar. Agora, o não condicionado, você não vai ter essa abinha, você é a abinha. Então você vai pensar lá, o seu paciente é dependente ou não dependente? Porque se o seu paciente é não dependente, você pode pôr ele ou em VVI, DDI, que é um modo inibido, ou você pode pôr em 0 VO ou 0 DO. E o que acontece? O que significa ser dependente? Significa que o paciente não é capaz de manter uma frequência cardíaca acima de 40 com estabilidade. Então, você testa isso procurando a sensibilidade do seu paciente. Você põe lá, VVI 40 e vê o que acontece. Se ele aparecer um ritmo sustentável, ele ficar tranquilo ali, ele tem escape. Dá para tratar ele como não dependente. Agora, se ele nem aparece ritmo com frequência acima disso, ou se ele aparece, mas ele faz lá um 42, ele começa, ai, doutor, eu tô com mal-estar. O ritmo de escape dele é BVT, com 42 de frequência. Não vai dar certo. Ele não vai tolerar fazer um exame que é demorado, né? E então, pela segurança dele, ele tem que ser programado em modo assíncrono, que é deixar ele VO, DO, para a gente manter a estimulação durante o exame. Lembrar que algumas funções têm que ser desligadas, né? Principalmente se você for deixar VVI, DDI, tem que deixar desligada, busca de condição intrínseca, desligada ATP, em atro, um monte de função, mode switch, tem que desligar isso tudo para ele não avariar e fazer algum comportamento errado lá. E aí a gente tem que seguir. A gente avalia pós-exame, 3 meses e 6 meses, se nada aconteceu de mudança. Agora, se o paciente teve alguma variação importante, que aumentou limiar maior que 1, mudou a sensibilidade de 50%, aumentou mais que 50% na impedância do eletrodo comum, que é o de estimulação, ou maior que 5 no eletrodo de choque, você tem que rever esse paciente em 7 dias. E aí, pessoal, antes de eu falar da qualidade da imagem, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é a acessibilidade dos pacientes à ressonância portadores de dispositivo? Ah, não sei se eu posso falar aqui, mas eu, assim, a minha impressão é que eu, pelo menos, recebo muito esses pacientes, sabe, Luciene? Eu acho que quando eu saí do Fellow, eu achei até que ia ser menos, mas eu recebo bastante aqui em Belo Horizonte. A única questão que eu ia até deixar mais para o final essa pergunta, pode ser no final mesmo, para você me responder. Porque na minha realidade, até porque o meu treinamento foi numa máquina de 3 Tesla, que era o que a gente tinha no Dante. Então lá a Uhum. gente só fazia com dispositivo condicional.
eu não tenho experiência na minha prática, assim, não recebo com muita frequência os dispositivos não condicionais. Isso é até uma dúvida que eu tenho em relação à sua realidade aí. Para onde você pede os exames? Se em geral o imaginologista, o radiologista, tanto o cardio quanto o radiologista que trabalham com imagem, se eles costumam fazer ou se tem uma certa resistência, porque ainda não é muito a minha realidade pegar os não condicionais. Tentei uma vez fazer um paciente que era realmente eletrodos epicárdicos e eu não consegui fazer o exame dele. A imagem ficou muito ruidosa, mesmo eu trocando, eu fiz ingrediente eco, mesmo assim eu não conseguia enxergar nada. Era um paciente que nem tinha colocado o dispositivo no Brasil, tinha sido na Alemanha. Então, assim, foi muito difícil o exame dele. Ele falou que já tinha tentado fazer ressonância umas 2 ou 3 vezes em outros locais com o mesmo problema. Certo. Bom, Bárbara é eu não estou vendo vocês, mas pela voz eu Ah, sei que é a Bárbara. É, deixa eu aqui. abrir aqui. Mas a Bárbara é Não, é porque eu não vou ver, porque eu tô com a apresentação aberta, eu não Ah, consigo tá. ver ninguém. Mas eu só queria Uhum. perguntar, mas a Bárbara é a amostra meio viciada, eu acho. Tem mais alguém aí para falar alguma coisa de acessibilidade ao exame? Pessoal lá Eu vou na falar. Terra. Aqui é na Terra, Luciene. Ei, Então, Ana, tudo vou te bom? falar, tudo jóia. Vou te falar, assim, dos dois mundos, né? Eu tenho tanto pacientes com dispositivos, tanto no privado, no consultório, e eu estou dentro do laboratório de dispositivos dentro do HC, né? 3 vezes na Uhum. semana lá, então um movimento enorme, assim. E a gente tem algumas dificuldades com paciente com acessibilidade. A gente consegue fazer lá no HC. Quando é marca-passo, a gente consegue fazer fora do HC. Quando é CDI, né, a dificuldade de fazer fora do HC porque é desligar as terapias. Eu não posso mandar ele para fora do hospital sem terapia habilitada, a não ser que seja o Alto-MRI da Biotronic, que é o único que a gente faz isso, por ter segurança, né? Mas assim, a gente recebe isso lá, acho que praticamente toda semana, alguém para programar para ressonância cardíaca dentro do HC, sabe? E o que a gente faz lá, assim, condicionado, não tem dúvida, a gente programa, deixa as orientações. Os não condicionados, a gente tem muitas ressalvas, a gente já fez dentro do HC, mas a gente não libera, assim, de praxe, porque até onde eu me lembro aí, assim, não conheço todos esses estudos, tá? Poucos deles que eu conheço, o que eu me lembro é que, assim, quando foi feito isso, as pessoas tinham um suporte, não só de monitorização, mas de atendimento a esse paciente, cada caso alguma coisa desse muito errado. Eu sei que, igual você mostrou, a maioria dos estudos foram com segurança boa, só altera parâmetros do eletrodo. Mas o meu medo é, se te pega inesperado, não tem uma equipe de reanimação ali, por exemplo? Ninguém fazer telemetria ali perto? Então, via de regra, a gente não libera com facilidade lá no HC os não condicionados, a não ser que sejam marcas diferentes, e o eletrodo e o gerador de marcas diferentes, mas ambos condicionados. Aí, esse caso, a Testa. gente até libera, a gente faz. E Joia, Ana. enfim, mas a gente sempre tem paciente lá com uma certa acessibilidade, sabe? É muito frequente. Joia, mas é igual assim, o que que eu queria mostrar para vocês? Nós somos completamente a amostra viciada, né? Que eu tô em arritmologista e tô Sim, em ressonância cardíaca de uma pessoa que veio de um serviço muito especializado que faz. O que que acontece, gente? Quando eu fui começar a organizar a questão do doutorado, meu lugar para fazer era no HC mesmo, e eu fui saber qual que era a demanda de ressonância de paciente portador de dispositivo. E aí a resposta surpreendente que eu tive no Complexo HC em São Paulo foi o seguinte: que inicialmente, quando o paciente clica que ele tem marca-passo, CDI, qualquer negócio, ele é desqualificado para ir para ressonância. E eu não estou falando do hospital qualquer, estou falando do Hospital das Clínicas. E no INCOR é diferente, a gente programa o paciente, a gente programa para ir para o estresse, para fazer a ressonância, fazer a radioterapia. A gente programa os pacientes dentro do instituto para fazer, mesmo que seja não condicionado. E o CDI, alguém vai lá na sala programar ele para fazer. Mas na porta do vizinho, já é diferente. Então, o que a gente sabe é, por mais que a gente tenha segurança mostrando nos estudos,
A gente não tem um protocolo nacional que defina. E aí, quando você vai buscar, inclusive no serviço privado, você muitas vezes não consegue. O radiologista não concorda em fazer esse exame. Quem fez cardio, fez ressonância cardíaca, sabe, vai. Agora, muitas vezes o radiologista, que em muitos lugares é o radiologista que faz a cardíaca também, né? Não faz, né? Então, assim, a gente tem esse problema de acessibilidade, já por essa questão da segurança. Então tá, e agora vamos falar um pouco de limitação técnica, né? A qualidade da imagem. Quando a gente está falando de qualidade de imagem, a gente usa essa escala de Likert Scale. Agora a Bárbara aí, qualquer coisa, vai corrigindo, Bárbara, que agora vira o território do não ritmologista, né? E a gente avalia quando a imagem é boa para interpretar, maravilhosa, excelente, tudo bom, é nota 5. E ela é nota 1 quando ela é não diagnóstica, quando os artefatos atrapalham tanto que você não consegue definir. E aí, esse é um gradual de 1 a 5. E é visual. E os segmentos analisados, a American Heart divide lá o coração na imagem cardíaca em 17 segmentos. E aí você vai dando as notas para cada segmento, e cada segmento vai determinar para você, né, a sua parede, você vai agrupar esses segmentos. E a gente participou de um estudo lá no INCOR, que era avaliar a qualidade da imagem da ressonância em portador de CDI condicional. E aí, quando você faz a cine de um portador de CDI, você fez pré-implante e a qualidade era maravilhosa, 4,7, 4,8 de média em quase todos os segmentos. Quando você vai fazer, então a taxa diagnóstica era 100%. Quando você repete a cine no paciente depois que ele colocou o CDI, a taxa diagnóstica já cai para 82% e a sua média de pontuação já cai para 3,1%. Então, a sua imagem fica assim, interpretável, mas já não é aquela imagem boa. E aqui nós temos alguns cortes, ó, mostrando alguns artefatos aqui no A, né, ó. Você borra bem a imagem, olha no D como a qualidade está horrorosa. E alguns segmentos ficam piores. A gente já sabe que o ápice e um pedaço da parede anterior ficam piores, sofrem mais artefatos, né? Beleza. E aí? E o realce tardio, que é o que tanto ajuda a gente na arritmia quando a gente está procurando substrato, né? E como é que fica o realce tardio depois? Aí começa o balde de água fria, né? Porque o realce era super diagnóstico, 100% pré-ressonância, a hora que você faz o realce desse paciente pós-device, a média de pontuação é 1,4, ou seja, a maioria das imagens não são interpretáveis. E 26% dos pacientes só conseguiram um diagnóstico depois de ter colocado um device. Então, isso aí acende um alerta para a gente, né? Inclusive, de quando eu me antecipar na ressonância antes de implantar o dispositivo. Porque às vezes é um paciente depois candidato à ablação, que você precisa correlacionar o substrato anatômico ali com o mapeamento, e a gente vai muitas vezes perder essa janela, né? E aí, né, mais uma vez mostrando aqui a diferença do gadolínio por cada parede, e aí olha como em todas as paredes ele é a qualidade fica muito ruim em todas, independente do segmento que você vai avaliar, o seu realce tardio vai estar comprometido na análise de tudo. E aí, nas aquisições de single, outra tragédia, né? A gente vê que os artefatos poluem muito a imagem, que a gente não consegue definir as alterações que a gente queria. E na perfusão, a mesma coisa, a gente gera muito artefato e a gente não consegue resultar numa imagem diagnóstica, né? Então, para a gente avaliar aqui, olha o percentual diagnóstico, né? Se a gente fizer aquisições padrões, né? A gente reduz muito o nosso diagnóstico no mapa T1 e no fisiotriplo a gente também não tem diagnóstico. E a gente mantém alguma coisa no triplo anatômico e no double. E aí, né, esse statement de 2024 da Sociedade de Ressonância Cardiovascular é muito bom, vale a pena aí quem tiver interesse, né? Que ele mostra exatamente, olha que como é muito feliz a imagem, né?
que o artefato do device polui muito a imagem, tanto na perfusão, tanto no realce tardio. O CDI subcutâneo também gera um artefato grande, né? Porque o material ferromagnético é grande e está posicionado bem do lado ali do coração, é impossível tirar ele do campo. Então ele faz algumas recomendações, né, de sequências que seriam melhor recomendadas para esse cenário. E aí, nesse contexto, já veio o gradiente eco te ajudando aí a produzir uma imagem melhor. Igual agora eu explicar como é que adquire um gradiente eco, não vou dar conta, viu? E aí depois a Bárbara explica qualquer coisa. E uma outra tecnologia acoplada às máquinas de ressonância que ajudaram e muito a qualidade da imagem que a gente vai ver a seguir é a técnica de wideband. E aí a gente consegue processar melhor a imagem e tirar o artefato, e aí ele passa a ser diagnóstico. Então aqui eu trouxe algumas ilustrações de uns artigos de 2019, 2020, quando se começou a desenvolver a solução para o ruído, né? Para o artefato que o device gerava. E olha, comparando as duas imagens do portador de CDI, olha a imagem de baixo, que eram as aquisições padrões, que a gente vê um borrão aqui, né? E a hora que você faz o wideband já dá uma melhorada, né? Para a gente ver aqui a perfusão. Então a gente já tem umas melhoras na qualidade. E o problema disso tem um custo adicional da disponibilidade do software. Alguns lugares, depois a gente pode até conversar todo mundo junto, não tem isso disponível e acessível, esse software para poder melhorar o artefato. A outra questão, né, a wideband, então, assim, a gente tem ela para melhorar a técnica tanto da perfusão, né, para a gente conseguir visualizar melhor as alterações de perfusão, quanto para o realce tardio. Então, é praticamente impossível você fazer realce tardio com aquisição padrão do paciente que tenha um device, principalmente se esse device for um CDI, porque ele gera um artefato muito grande. E se o paciente, se você faz a técnica de wideband, você tem uma resposta bem razoável, conseguindo dar até 85%, 87% de diagnóstico. Então, melhora muito a resolutividade do seu exame no paciente portador de device. Aí aqui a gente consegue ver. Olha a imagem C, como é bem poluída, né? E depois, quando você faz o wideband dela com a D, a imagem fica bem melhor. Você consegue ver o realce tardio aqui anterolateral, né? A mesma coisa no A, a imagem bem poluída, depois no B a gente consegue ver o realce aqui na parede septal. Então tá bom. E aí, né, mas o nosso desafio aqui é custo e disponibilidade. E aqui uma técnica, gente, que é simples e que ajuda bastante quando o device está do lado esquerdo. Quando o paciente se realizar a ressonância com elevação do membro. Toda vez que você eleva o membro superior esquerdo, que o device está do lado esquerdo, você aumenta a distância entre o gerador, que é a principal fonte de artefato, ao coração, que é onde a gente vai adquirir a imagem. Então, se você comparar, ó, olha as fotos da esquerda, todo mundo está com o braço para baixo e é um dispositivo à esquerda. Na próxima imagem, o dispositivo está à esquerda e a gente levantou o braço, já melhora. Mas quando é CDI, ainda assim as aquisições ficam muito ruins. Olha como o artefato ainda persiste muito. Agora, quando o dispositivo está do lado direito, mas o que não é mais usual, né? A gente vê menos artefato. O device à direita dá menos artefato. Só que o device à direita tem todos os problemas do device à direita, e hoje a gente vê a exceção em implantar um device à direita, né? Então a gente vê que o marca-passo tem menos ferro magnético, então ele dá menos interferência. Com a elevação do braço, muitas vezes pode até resolver. O CDI à esquerda melhora, mas não muito, e à direita ainda a imagem é melhor. A mesma coisa, o TRCD, né? O comportamento dele é bem parecido com o do CDI. Então, problema disso aqui, ele não tem custo diferente, a única coisa é o paciente ficar
o tempo da aquisição do exame com o braço para cima, porque muitas vezes eles não aguentam ficar. Então, tem essa questão aí do conforto durante o exame para poder fazer. Então, o que que dizem as diretrizes, né? O consenso de 2017 da Heart Rhythm Society fala que os condicionais, você vai lá, vai ajustar, vai pôr ele no modo MR e ele vai fazer seu exame com segurança, tá tudo bem. E os não condicionais, você tem que avaliar várias etapas, né? Primeira coisa, você vai avaliar toda a característica do seu dispositivo para ver se está tudo certo. Se ele não tiver fraturado, epicárdico ou eletrodo abandonado, talvez seria factível você fazer. Mas se você tiver essas condições, é melhor você procurar outro exame. E lembrar sempre que o médico tem que estar disponível para acompanhar, ou a equipe da ressonância ser uma equipe treinada a atender a CLS, né? Porque se não tiver a urgência ali, vai precisar de ACLS. Muitas vezes não é uma questão mais de programação, é uma questão de ACLS na hora. E aí a diretriz, né, do Jornal de Ressonância Cardiovascular, ela tem essa figura bem bonita aqui, que ele divide os pacientes, né, no condicional e do não condicional. O condicional você segue adiante com o seu exame, você vai checar o checklist e lembrar que programar, monitorizar e a equipe ser treinada é sempre importante. Agora, no não condicional, ele fala o quê? Pesa o risco primeiro. Vê exatamente em que parte do não condicional vai estar seu paciente, que eu já vou mostrar numa figura a seguir. Tem algum outro exame que poderia fornecer todas essas informações? Se tiver, prefira. Agora, não, vamos pesar o risco-benefício, Heart Team, pessoal da radiologia, e dá para fazer o exame com programação e com disponibilidade para atendimento do paciente que tiver, né, a necessidade de fazer e se tiver uma intercorrência grave. Então, a gente vai acessar o risco, considerar outra modalidade, mas vai avaliar o risco-benefício. Se tiver que fazer, a gente vai dar todo o suporte. Então, essa figura desse jornal é bem interessante, ó. Quem que é baixo risco para ter problema? Quem tem condicionado, quem tem a ressonância é menor que 1,5 Tesla, que for fazer, quem tem assistência, né, do device todo correto. Quem que é o pior de todos? Quem tem eletrodo fraturado, quem tem eletroide epicárdico abandonado. Então, como a Bárbara deu o exemplo, né? O paciente dela tem epicárdico. Epicárdico já é ruim para todo mundo. Quem tem sistema complexos, né? Associados aí. E a gente tem um meio do caminho, né? O paciente que tem o gerador no abdômen, que tem eletrodo abandonado no sistema venoso, quem teve o implante recente, menor que 6 semanas. E aí a gente vai pesando o risco-benefício. Então, assim, o impacto clínico principal que eu queria deixar para vocês, que eu acho que na maioria dos serviços, talvez não seja a realidade de vocês, não é a minha, não é a da Bárbara, mas a realidade do resto é essa aqui. A imagem que ainda fica é do paciente grudado na ressonância, do pânico que ninguém quer mexer, certo? Então, tornar o exame da ressonância acessível e disponível para os pacientes portadores de dispositivo é uma missão que nós temos que encarar, né? Sempre que pensar numa indicação do dispositivo, faça a previsão da necessidade de uma ressonância cardíaca, que se for possível você faz antes, né? Às vezes é um paciente que você pensou em indicar um marcapasso, mas é um indivíduo jovem, você está investigando alguma coisa genética, que tem uma alteração segmentar no eco. Se for possível, veja a sua ressonância antes de pôr seu device, porque depois ela vai sair com a imagem prejudicada, se não você não tiver os outros recursos para melhorar a sua imagem. A segurança para a realização do exame, né? Está em programação adequada, monitorização, equipe treinada e a reavaliação dos parâmetros pós. E as tecnologias para redução dos artefatos e a melhoria na qualidade da imagem da ressonância cardíaca em portador seguem em evolução, mas ainda precisa se tornar mais acessível. Então, o nosso objetivo, né, gente, é que os nossos pacientes consigam fazer ressonância assim, seguros, monitorizados e sem pânico, né? Então, algumas das referências aqui. E era isso que eu queria mostrar para os senhores.
Muito bem, ficou ótimo, parabéns, assim. Joia. Esclareceu muitas Como é dúvidas que aí. paro de compartilhar aqui? Deixa eu ver como é que para. Isso, Acho que parou. 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 Não, fiquei impressionado Então, com a piora da qualidade das imagens. Não achei que era tão ruim assim, né? A sim, do CDI é sensibilidade. muito ruim. Onde que a gente tem esse software aí que melhora os Isso exames? que eu queria saber também, Bárbara. No Onde que tem esse HCor software? tem. No HCor tem. Em São Gente, Paulo. No Incor não tinha até a minha última conversa com o Dr. Ruchit não tinha. Ô, Luciene, eu Nem até conversei com a dependendo. Bárbara. Eu tive uma experiência agora em Barcelona que foi muito legal. Que eles tinham, sabe? Esse wideband. Aham, E era muito interessante, porque eles faziam uns telões assim. A diferença da interferência que dava do antes e depois. Então, todo paciente com sim, dispositivo, ele tinha essa tomografia reservada para ele, sabe? sim. Essa ressonância reservada para Ressonância. ele. E a gente via assim a qualidade da imagem era impressionante, assim. Eu tive com Muda as muito. meninas no Congresso Mundial de Ressonância que foi no Rio. Eu fui levar esse trabalho, sabe? E aí eu tive com elas na mesa lá. E é igual assim, o que se discute mundo afora. Gente, mundo afora não existe mais as máquinas que não têm wideband. E eles fazem ressonância de paciente com esses devices de IC aí, aqueles trambolho desse tamanho de metal rodando sangue lá no coração e manda bala na ressonância. Entendeu? Então, assim, cada vez mais segurança, com mais metal lá dentro e com tecnologia de imagem para melhorar a sua interpretação, né? Porque não adianta Falando, nada fazer um exame fútil, porque igual você hoje, dependendo, você põe um paciente com CDI na ressonância para fazer uma ressonância cardíaca, para ver substrato, você fala, você vai ver nada no real, você vai procurar o quê? Né? falando um pouquinho da minha experiência, que eu estou do outro lado, né, que eu recebo muitos pedidos de pacientes com dispositivos. Atualmente, que eu saiba, assim, eu não conheço todos os serviços de Belo Horizonte, mas eu consigo falar que a maioria dos hospitais não tem wideband, pelo menos dos lugares todos que eu trabalhei. Assim que eu voltei, eu busquei essa tecnologia e, infelizmente, como a Luciene falou, isso envolve um custo. E isso não necessariamente isso vai ser um interesse do hospital ou da clínica de adquirir. Por quê? Porque a maioria das máquinas, elas não vão ser o volume de ressonância cardíaca, ainda que esteja aumentando, ele é muito pequeno se a gente for comparar aí com o joelho, com o crânio. Então, eu trabalho, por exemplo, no Madre. Lá a gente faz muita ressonância cardíaca. Mas a maioria dos exames lá vão ser de crânio, vão ser ortopédicos. Então, acaba que para o hospital é um custo que eles não veem ainda assim como muito interessante. Mas, de fato, o que a gente tem de estratégia atualmente, né? Vocês viram na aula da semana passada, então aquela primeira etapa do exame que é da Cine, é a gente utilizar o gradiente eco. Claro que tudo que a gente vai utilizar, a gente vai ter uma perda. Se a gente faz a imagem de Cine, a Cine SSFP é o padrão ouro para a gente fazer volume e função, que as bordas endocárdicas e epicárdicas são bem definidas. Se a gente usa o gradiente eco, a gente perde em definição de borda. Então, com isso, o cálculo da fração de ejeção pode ser que não fique tão fidedigno. Então, é claro que a gente vai ter que conversar com o clínico. Provavelmente, nesse cenário, o mais importante é ter um realce adequado e uma avaliação ali da função, muitas vezes qualitativa, do que dar um número. Então, o gradiente eco já serve bastante. Agora, o realce, realmente, sem o wideband, a gente fica bem comprometido. Com o marca-passo, como a Luciene falou, essa estratégia da gente conseguir levantar o braço do paciente já ajuda bastante. Como a gente faz o realce tardio muitas vezes, né? A gente injeta e vai esperar ali no mínimo 6 minutos, idealmente 10 minutos, para fazer as outras imagens, dá para a gente abaixar o braço do paciente, levantar na hora do realce e poder fazer as imagens boas. Mas, com certeza, alguns eu não consigo fazer. E eu ainda recebo, com um agravante, ontem a Isadora viu, eu recebo muito paciente com dispositivo para ressonância com estresse. E que a perfusão é o coração do exame.
Então, muitas vezes eu faço a perfusão em repouso e já vejo se vai ficar diagnóstico ou não, porque se der um baita de um artefato na perfusão em repouso, eu nem vou submeter o paciente ao dipiritamol, porque é um risco maior ainda. E aí eu já aviso para o clínico e falo, olha, eu não consegui fazer o estresse porque eu já não consegui ver nada na perfusão de repouso. Como elas são comparativas, né? Então, infelizmente, às vezes a gente tem que ter limitação. Na minha paciente de ontem, era uma paciente de 90 anos, que foi para fazer uma ressonância com estresse, era um marca-passo que era condicional, mas que aí eu liguei para o clínico dela, na verdade ela já não ia conseguir fazer o exame por outros motivos, ela acabou assim que entrou na máquina, não se sentiu bem, mas não foi por intercorrência do dispositivo, foi mesmo uma fobia, mas eu já liguei para ele e sugeri a gente fazer uma tomo mesmo, porque às vezes, hoje em dia a gente já não tem tanta limitação da tomo para os pacientes muito idosos, pensando em calcificação, que a gente tem tomografias com cada vez mais canais e são rápidas, né? Então, acho que muitas vezes vale a pena a conversa para saber qual que é o seu objetivo do exame também. Porque, infelizmente, a gente às vezes vai ler no artigo, mas a gente não tem disponível todas essas tecnologias por investimento mesmo. Eu acho que o caminho, talvez o lugar que a gente consiga, seja nos hospitais universitários, de ensino, que a gente vai ter um perfil mais do paciente mais grave, de a instituição realmente abraçar a causa dos benefícios, mas infelizmente, pensando nas grandes corporações, eu acho que isso ainda vai ser bem longe. Talvez em clínicas menores a gente consiga, mas nas grandes eu acho ainda difícil. Na época eu cheguei até cotar aí atrás de um pessoal da GE e da Philips para ver quanto é que custava um software desse. 2 milhões, 2 milhões e meio. Para o cara que lucra com o exame pagar é isso, muito exame que ele tem que porque ele vai pagar. pensar assim, quantos Então, joelhos eu vou colocar ali, exato. entendeu? Porque Então, assim, a o verdade interesse. é que o exame da cardio ainda não dá lucro para as grandes empresas. Porque a gente, hoje em dia, a minha agenda ela é contabilizada no tempo de máquina que eu levo ali. Então, a minha agenda hoje em dia tem 12 exames de coração. E com o tempo inteiro eles me falando, olha, seu tempo de máquina dá não sei quantos joelhos. É assim, infelizmente, que a gente trabalha, entendeu? Então, assim, acho que o lugar que a gente conseguiria seria nos hospitais realmente mais acadêmicos, que aí a gente está ali realmente, muitas vezes, pelo ensino, às vezes são centros formadores de fellows de imagem cardiovascular, mas em grandes hospitais particulares, muitos, e em clínicas, e aí eu acho que ainda está muito distante da gente, sabe? E aí, eu ia falar uma outra coisa, deixa eu lembrar o que era. Era isso, o wideband. E eu ia te perguntar, Luciene, na sua região aí, os não condicionais, você consegue fazer? Tem muita resistência? Não tem, porque eu me disponho até a ir junto quando precisa, sabe? Sim. Uhum. Então, Aí assim, eles se eu já ficam mais quero tranquilos, muito, né? exato. Se eu quero muito, eu vou lá, sabe? Eu falo, não, eu Uhum. fico aqui, pode fazer. Aí eu vou e faço. Entendi. Mas é bem Uhum. isso, eu vou e faço, senão não faz. Não faz. Uhum. Sim. Então é isso, né? A realidade ainda é muito. Tanto é que foi a pergunta que eu respondi lá no Mundial. Qual que é a sua acessibilidade aqui no Brasil de fazer ressonância desses pacientes? E o que me chocou que eu queria complementar a história do HC. Aí, não, o paciente já é desqualificado se ele clica que tem marca-passo. Então, já, tipo, não vai fazer aqui. Dá muito trabalho. Aí a gente, não, mas e quando vocês conseguem fazer? Qual que é o número de ressonância que vocês fazem de paciente por ano? 8. E, além Nossa. de tudo, olha isso, no Hospital das Clínicas, interna o paciente, fica velando lá o paciente, pré-exame, pós-exame, dá alta no outro dia. É um negócio assim, sem cabimento nenhum, né? Sem base de resultado científico nenhum, só pelo receio mesmo, né? Aí você fala, não, pelo amor de Deus, vamos fazer um protocolo para parar com isso. Avaliou, tá tudo bem, vai embora, tá tudo certo, acabou, a ressonância não vai ficar comendo o eletrodo dele depois que passou lá, não, né? Eu acho que Enfim. lá no HC o nosso problema não é tanto o paciente que tem dispositivo, eu acho que é a vaga para ressonância.
porque a gente não consegue nem eletivamente pela prefeitura, a gente já tentou rever os critérios que a prefeitura elenca para conseguir nos eletivos, e nos internados a gente tem uma agenda só por semana. Então, eu acho que mais do que o desafiador de fazer nos pacientes com dispositivo, porque a É de telemetria no fazer de HC todo mundo é mesmo, de né? fazer. Então, hoje é mais fácil implantar o dispositivo, você não definir muito bem fenótipo, realce, tudo, você usa ali o seu feeling nos primários e depois chorar para esse paciente fazer uma ressonância que vai ter um resultado bem comprometedor pelo dispositivo. Então, é isso que eu acho muito frustrante ainda, sabe, no serviço, porque É, aqui em Belo Horizonte, eu não sei o que acontece com. Eu não sei se a Ana e o Marco concordam, a Bárbara, mas o fluxo da prefeitura para eletivo, eu já tentei escrever que é miocardite, que a gente descobria que miocardite eles faziam mais, mas assim, eu não vejo o paciente do SUS conseguindo eletivamente fazer ressonância. Eu acho que eu, assim, com dispositivo, eu acho que ele tem que orar, ele tem que desistir. Mas o sem dispositivo é tão desafiador quanto, sabe? Então, eu acho isso bem frustrante. é igual assim, eu tô numa realidade muito intermediária. Eu falo que é até o fantástico mundo, né? Eu moro numa cidade que é interior, tem 100 mil habitantes. A macro regional de device é aqui. CDI Recim, que faz aqui, do sul. E aí a gente pede, eu peço os exames para os primários, sabe? E por incrível que pareça, eles conseguem fazer. Eu não sei se é por causa das cidades serem menores, as pessoas terem um contato mais direto ali com as secretarias. Eles conseguem. Aqui, esses dias mesmo, eu ia indicar um Resync para um senhor com IC, 50 e poucos anos, e aí eu pedi para ele, eu falei assim, ó, se o senhor conseguir fazer a ressonância antes de eu chamar o senhor para pôr sua máquina, vai ser muito importante, porque ele tinha uma história familiar, assim, de morte precoce. Aí ele conseguiu fazer, tipo, ele trouxe no dia do implante a ressonância dele. E o diagnóstico era lamina, o padrão de realce de lamina. Falei, pronto, ganhou outra máquina. Gente, no dia do implante, era a prevenção primária, o CDI dele. No dia do implante, o homem fazendo arritmia assim, pra arrebentar. Você vê que. E ele ia só para Resync, porque quando os exames que eu tinha me embasava para ressincronizar ele. E aí a ressonância muda, né? Enfim, mas É é uma assim, luta nossa contra o sistema, com a falta de dinheiro. realmente assim, eu não sei falar como que é o fluxo, né, do HC para fazer em outros lugares, mas até que eu recebo muitos pacientes SUS, mas geralmente são SUS de outras prefeituras. Da PBH mesmo, eu não recebo muitos pacientes, mas eu não sei se isso é questão de contrato com a clínica, porque eu faço SUS no Madre, faço também na Axial e até que é um número grande, assim. A maioria dos da PBH vão para o Madre, inclusive. Mas eu não sei realmente como que é esse fluxo, mas eu sei da dificuldade. Por exemplo, eu trabalho no Ipseng e lá não tem ressonância. O paciente que é ambulatorial do Ipseng, ele demora 4, 5 meses para fazer uma ressonância, infelizmente. E o internado também, às vezes a gente está ali com a investigação de Minoca, e aí eu expliquei para vocês que a gente tem aquele tempo nosso, e a gente vai fazer esse exame daí 1 mês, 2 meses, quando muitas vezes o edema e o realce já foi embora. E o paciente fica sem um diagnóstico, se ele não tiver o realce coronariano dele, né? Então, essas são as dificuldades que a gente tem aí de convênios, de repasses, enfim, que aí é uma discussão também econômica, né? E eu acho que o nosso papel é mostrar a importância, né, de fazer o exame antes e, enfim, e essas discussões são boas por isso. Não, sim, tá ótimo. Foi muito bom mesmo. Complementou as duas aulas, né? Ficou excelente. Eu, Luciano, esqueci de falar que a gente grava as aulas para depois a gente divulgar, se você Ah, autoriza. joia! Claro! Ah, beleza. Obrigado. Imagina, imagina, muito bom. Mais alguma pergunta com um comentário, turma? Beleza, eu acho que foi ótimo. Obrigado, Luciene, Bárbara.
Foi muito bom, complementou mesmo aí as 2 aulas e a gente aprendeu bem sobre ressonância aí. Foi excelente. Muito obrigado aí pela participação. Obrigada, Boa meninas. noite. Tchau, Boa tchau, noite, Obrigada, gente. pessoal. pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa noite.